Cafeína no ar e eu digo que poucas coisas têm maior influência sobre os investimentos do que a taxa de juros básica da economia. Para quem investe em renda fixa, por exemplo, quanto maior a taxa básica, a Selic, por exemplo, no Brasil, maior tende a ser o rendimento. Mas para a renda variável e para o crescimento econômico, uma taxa de juros alta é inimiga do crescimento deles. Salve pessoal! A Selic, a nossa taxa básica de juros, é definida pelo Banco Central a cada 45 dias e serve como um piso para os juros praticados no país. É a base dos valores pagos pelos títulos da dívida do governo. Quem define essa taxa é o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tem como um dos objetivos principais prezar pela estabilidade de preço. Por isso, expectativas de inflação futura são um dos grandes pilares das decisões, seja de subir, baixar ou até mesmo manter a taxa estável de uma reunião para outra, que demora em média 40 dias. Mas ainda que após a decisão a Selic se mantenha estável, pelo menos por 45 dias, a dinâmica dos juros é bem mais intensa. E esse movimento é medido pelos juros futuros, que são negociados na Bolsa e variam praticamente todos os dias. São eles que servem de referência para contratos de empréstimos de longo prazo, e não a Selic. Existem uma série de juros com diferentes prazos de vencimentos sendo negociados no mercado de futuros da B3. São os chamados DI, que significa taxa média diária de depósitos interfinanceiros. De forma geral, eles tendem a refletir a expectativa do CDI médio para um determinado período. Ou seja, se o DI futuro com vencimento em 2033, por exemplo, está sendo negociado a 13 pontos, significa que o mercado está precificando um juro médio analisado de 13% para esse período. Na prática, esse é um mercado de tubarões. Isso porque cada contrato de DI equivale a 100 mil pontos, sendo que cada ponto reflete o preço de tela. Então, para comprar um único contrato de DI com juro médio precificado a 13%, por exemplo, é preciso gastar R$1.300.000. O Sami tem mais números na manga, mas antes, já aproveita para se inscrever aí no Invest News, o nosso canal. E muito obrigado a você que já clicou nesse botão e já é inscrito ou inscrita. Agora sim, vai lá, Sami Boy. Dados mais recentes da B3 mostram que, em setembro, o investidor estrangeiro foi o que mais operou nesse mercado, com 48% do volume de negociação. Fundos locais tiveram 34% do volume e instituições financeiras 18%. O uso do DI futuro por instituições financeiras, por sinal, tem como objetivo servir de proteção contra o risco da taxa de juros. Assim, elas conseguem oferecer empréstimos de longo prazo sem ficar expostas aos humores do Banco Central. Mas como os dados de volume puderam mostrar, são os investidores, estrangeiros e locais, que definem os preços dos juros futuros. Quem compra o DI fica, na linguagem do mercado, tomado na curva de juros. Ou seja, quanto maior for a expectativa de juros mais altos, mais dinheiro esse investidor tende a ganhar. Assim como apostar na desvalorização do real. Essa é uma das formas de se apostar, digamos, contra o país, sendo uma posição relativamente comum entre investidores mais pessimistas com o futuro da nação brasileira. Uma série de fatores influenciam as altas e baixas desse mercado. Para as taxas futuras de curto prazo, o maior peso vem dos índices de inflação, bem como das expectativas de inflação futura e das comunicações do Banco Central, que vai usar a artilharia da Selic para tentar puxar as rédeas dos preços quando necessário. E um dos maiores efeitos sobre os juros futuros de longo prazo vem das perspectivas do mercado para a saúde fiscal do país. Sinalizações ou propostas de lei que indiquem aumento dos gastos, desacompanhados de maior receita, tendem a impulsionar o preço dessas taxas. Efeito contrário acontece quando há sinalização de responsabilidade fiscal. A lógica é parecida com a aplicada no varejo. Quanto mais arriscado for o empréstimo, maior será a taxa cobrada pelo banco. O mesmo vale para governo. Quanto menor for sua condição de honrar as dívidas, mais altos serão os riscos envolvidos e, por isso, os juros que terão que ser pagos aos investidores. Por isso, questões relacionadas ao orçamento e leis que envolvam aumento de despesas governamentais estão sempre
nos holofotes do mercado. Por sua vez, perspectivas de juros mais altos podem provocar uma reação em cadeia no mercado, com investidores precificando uma economia mais fraca para os próximos anos. Um dos efeitos colaterais, por exemplo, é a queda da bolsa, em especial a desvalorização de ações das chamadas empresas de crescimento, que têm uma maior dependência do custo da dívida para financiar a expansão de seus negócios. Nos Estados Unidos, onde investidores precificaram juros cada vez mais altos ao longo do ano, a expectativa é de que o Federal Reserve, Banco Central Americano, seja duro no controle da inflação. Desde o início do ano, o rendimento dos títulos de 2 anos americanos, semelhantes, de certa forma, ao nosso DI, passou de 0,7% para 4,4%. Isso tudo, estou falando em taxa anual. Essa disparada de cerca de 500% provocou um efeito explosivo sobre o mercado de renda variável americano, que amarga duras perdas nesse ano. Quem mais sofreu entre os principais índices de Wall Street foi o Nasdaq, que por ser formado por mais empresas de tecnologia e crescimento, chegou a ultrapassar os 35% de queda no ano. 15 pontos percentuais a mais que a perda máxima do Dow Jones. No mercado americano, inclusive, os principais índices de ações só saíram das mínimas quando investidores passaram a precificar uma alta de juros mais branda para a decisão do Fed em dezembro. Caso confirmada a expectativa do mercado, o Banco Central americano reduzirá o ritmo de elevação, que tem sido de 0,75 ponto percentual, para meio ponto percentual pela primeira vez após 4 reuniões. Apesar de todo o otimismo gerado pelas novas expectativas, investidores seguem incertos de que até que ponto o Fed terá que subir suas taxas. Afinal, o mercado de trabalho, que é um dos pontos de preocupação para a inflação americana, segue aquecido. Para o Bank of America, que é um dos principais bancos dos Estados Unidos, a alta dos juros deve ser menos agressiva a partir de agora, mas mais prolongada até chegar no intervalo de 5 a 5,25%, o que é muito para o mercado americano. Tanto que vários investidores buscaram refúgio nos títulos de lá. Do mais, Doni, diria que deu para ter uma ideia de como os juros futuros influenciam nossos investimentos, já que muito se fala da Selic, mas pouco se fala da curva de juros, que é um norte para vários investidores. Agora, para ficar por dentro de tudo que rola no mercado, fique ligado, ligada no Giro de Notícias. Os preços dos contratos futuros DI, ou os depósitos interfinanceiros negociados na B3, passaram a contar com uma nova forma de cálculo. A partir de agora, os preços de praticamente toda a renda fixa no Brasil passam a ser definidos pela média ponderada por volume dos negócios realizados entre 16 horas e 10 minutos e 16 horas e 20 minutos. O novo modelo acaba com o leilão eletrônico de fechamento. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para prever salário mínimo de R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.212. A MP foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Tem dividendos para receber? A MRS Logística anunciou que vai pagar 166 milhões de reais em dividendos na sexta-feira. O valor corresponde a 46 centavos por ação ordinária e 51 centavos por ação preferencial. Já a Direcional aprovou a distribuição de dividendos intermediários no montante de 104,3 milhões de reais. O montante equivale a 70 centavos por ação. É isso, pessoal. Muito obrigado, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.